Bom, meus queridos, um bom dia para você. Estamos aqui gravando aqui esse vídeo. E eu quero nesse vídeo aqui passar para você alguns textos da Bíblia e fazer uma hermenêutica, não é? Porque muitas das vezes se leem alguns textos bíblicos, se faz uma comparação até grotesca, grosseira, e ignorando a hermenêutica. O que seria uma hermenêutica? A hermenêutica é uma forma, é uma arte de interpretar textos, interpretar leis, códigos, enfim. Então nós vamos fazer uma hermenêutica. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu separei aqui algumas passagens bíblicas. A primeira aqui é Atos dos Apóstolos. Pega a sua Bíblia e abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 3 e 4. Diz assim: Paulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Verso de número 4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Ou seja, temos aqui o seguinte, nós temos aqui a igreja, ela foi criada por Deus, pelo Eterno. Ela não foi criada para ficar parada. Então nós temos essa visão aqui de que a igreja primitiva, ela estava parada, que diz no verso número 3 que Saulo, ele entrava, ele assolava a igreja, que somos nós, entrando pelas casas, ou seja, a igreja primitiva estava dentro de casa, provavelmente em uma reunião, e Saulo, ele entrava dentro dessas casas, tirando a igreja para fora, e ali açoitando uns e prendendo outros. E nós vimos dentro desse contexto aqui que a perseguição ela se dá exatamente quando se está dentro de uma, vamos dizer assim, de uma casa, de um local, se reunido, ou reunidos, no caso, se reunindo. E aqui diz uma coisa muito, muito interessante, que os que estavam reunidos ali naquela casa, eles não estavam fazendo a obra. O verso de número 3 diz assim, o verso número 4 diz assim, os que andavam dispersos, ou seja, os dispersos àquela reunião, porque não poderiam estar naquela reunião ali, eles faziam a obra. Interessante esses dois versículos, ensina muita coisa. Enquanto muitos aí estão dentro de um local, estão enclausulados dentro de um ambiente. Existem aqueles que não têm denominação, não têm liderança, vamos dizer assim, pastoral, não é ligado a nenhuma denominação. No entanto, esses aí andam, entre aspas, dispersos, mas andam fazendo a obra. Interessante essa passagem. Eu separei também aqui, outras passagens bíblicas. Então, uma hermenêutica dentro desses dois versículos é esse, ou seja, os dispersos fazem a obra melhor do que aqueles que estão enclausulados, aqueles que estão dentro de uma denominação, dentro de um contexto religioso aí. Agora, uma outra passagem aqui que eu separei, está lá em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 19. Nós vamos aqui desvendar alguns mistérios, que muitos têm como mistério, e faz uma interpretação muito, até mesmo radical. Apocalipse 22, capítulo 22, verso de número 19, diz assim, quer ver? Se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja,
autor, ele colocou esse versículo aqui. Ele escreveu isso. Esse versículo aqui, irmão, não tem nada a ver de um versículo aí de uma maldição que Deus vai lançar sobre quem tirar, quem acrescentar, enfim. Esse versículo foi acrescentado pelo copista, não é? Vamos dizer assim, nos primeiros séculos, quando a escritura ainda estava sendo juntada para hoje ser o que nós temos hoje aqui, a Bíblia. E havia muitos homens na época, muitos outros copistas, até mesmo copistas que não eram profissionais, eles acrescentavam. Então, havia uma briga tremenda a respeito disso. E alguém colocou essa passagem exatamente para evitar alguém acrescentar alguma coisa ou tirar. É somente isso. É o que Deus mandou, que Deus falou para se alguém acrescentar, se alguém tirar, porque se fosse escrever hoje a Bíblia, será que existiria, hoje existe no caso homens de Deus que possa escrever textos sagrados? Será que existe hoje? Existe, lógico, evidentemente. Então Apocalipse aí, capítulo 22, verso número 19, isso aí foi acrescentado pelos copistas dos primeiros séculos para não haver alterações, ou seja, essa palavra aqui é um direito autorais. Antigamente não existia direitos autorais e os direitos autorais aqui foi exatamente uma palavra de maldição. Muito bem, vamos lá. E eu quero falar agora também aqui um pouquinho aqui sobre ceia, corpo de Cristo, ceia, que ideias são essas e de onde veio, Talvez você possa falar assim, não, ceia hoje é aquela ceia que Jesus fez com seus discípulos e coisa e tal, e papapá, papapá. Será que Jesus estava instituindo ceia ali para dar prosseguimento, que nós tínhamos, deveríamos dar prosseguimento a isso? A princípio, Jesus chega para os discípulos e diz assim, comei e bebei, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de quê? Dele. Muito bem. Por que ele falou fazer isso em memória de mim? Ou seja, você comer e beber em memória de um morto, uma pessoa que morreu, ou no caso de Jesus, que iria morrer. Esse comer e beber, eu não vou abrir a Bíblia aqui para ler, mas você pode ler em casa, Jeremias capítulo de número 16, verso de número 5 ao 7. Havia um costume da época entre os povos antigos, que eles tinham o costume de comer e beber em memória de um morto. Ou seja, alguém morreu, e foi enterrado hoje. No dia seguinte, a família da pessoa enlutada receberia amigos, parentes, vizinhos, enfim, para comer e para beber. Comer um alimento e beber, um vinho, uma bebida, em memória daquela pessoa morta. Então isso era uma tradição, uma cultura dos povos antigos. Isso você vê na própria Escritura, quando o próprio Criador, ele diz para que Jeremias profetizasse para o povo que iria vir o castigo, e que ele próprio não queria que o povo fosse chorar com ninguém, beber o cálice da consolação com ninguém, que o povo deveria segurar a onda deles, porque eles estavam em pecado. Então você vê isso aonde? Você vê isso lá em Jeremias capítulo 16, do verso de número 5 até o 7. Você vai ver isso aí, que fala sobre o cálice da consolação, ou seja, comer e beber em memória de alguma pessoa morta. Então Jesus ele toma a mão disso aí e dá um significado relacionado a ele. Ou seja, a partir de hoje vocês vão comer e beber memorizando a mim. Memorizando ao próprio Cristo, ao próprio Criador. Então, é meramente um costume, uma tradição cultural daquele local, e é isso aí, é isso aí. Tá? Uma outra questão aqui que eu quero abordar, está lá em Gênesis, capítulo de número 19, do verso de número 30 ao 38. Não vou também... essa aqui eu vou até abrir para poder ler,
que essa aqui é muito interessante, né? E isso aqui tem causado até, vamos dizer assim, causado até muitas pessoas têm como se esse texto fosse polêmico e não quer ir a fundo, não quer estudar, não quer ver, não quer analisar e vê como se fosse polêmico, mas não é polêmico, né? É questão de nós lermos, estudarmos, né? E temos que ser bem, vamos dizer assim, ter a mente aberta para entendermos. Gênesis 19, né? Estamos aqui em Êxodo, mas é Gênesis, vamos ver aqui, Gênesis 19, né? 19, vamos lá. Capítulo de número 30, ou seja, não, capítulo de número 19, verso de número 30, não vou ler porque é grande, 30 até o 38. Essa história diz sobre Ló. Ló estava em Sodoma e Gomorra, e ali os anjos do Senhor mandam que Ló saísse dali, levar sua família, né? Ló tinha 2 filhas e tinha sua esposa. E Ló sai daquele local, às pressas. E é de conhecimento nosso, pelas escrituras, que aquele local ele é destruído. E a mulher de Ló, ela vira uma estátua de sal, e ali eles fogem para o monte. Né? Eles fogem para o monte. E naquele monte ali, as 2 filhas de... Está aqui, ó, verso de número 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Ele sobe para o monte, né? Ele deixou de ir para outros lugares, porque ele ficou com medo. E ele ficou naquela caverna. Então, naquela caverna, as filhas, como elas não tinham filhos, não tinham descendentes, e era de costume, era de honra, era de glória, de alegria para eles terem ou deixarem descendentes. E as 2 filhas ali, poxa, aqui não tem varões, aqui não tem homens para nós casarmos e perpetuar a nossa genealogia, né? E aí uma delas tem uma ideia, né? Vamos dar vinho para o meu pai, né, Ló, vamos ter relação sexual com ele e vamos gerar filhos. E a Bíblia diz que, a Bíblia diz aqui, no verso de número 33, e deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Verso de número 33, eu quero chamar a atenção a você disso. Aqui diz que Ló teve relação sexual com a sua filha e não sentiu. Deitou, estava bêbado. Pensa comigo, alguém pode ter ereção ou ter relação sexual estando totalmente embriagado, bêbado, caído, não vê nada? A mulher pode sim, até ser estuprada, ela bêbada no chão, né? Agora, o homem ter relação estando bêbado, caído, não tem condição, né? Isso é para você pensar. Não é pecado você pegar um texto bíblico e pensar e analisar. Isso aqui foi escrito por homens, igual a você, igual a mim. E houve falha, tá? Houve falha. Aí você me pergunta, então o que se deu ali? O que se deu ali foi o seguinte, como eles moravam em Sodoma e Gomorra, e essas práticas de relações entre pai e filhos eram normais, nada mais, nada menos do que esse vinho que ela deu para ele está mais relacionado a uma bebida, vamos dizer assim, quente, né? O vinho é uma bebida quente, para ele ter uma disposição melhor para fazer aquilo, para praticar aquele ato. E ele cometeu esse ato com elas 2 e não estava bêbado por completo, não estava caído no chão, sem saber de nada. Ele sabia sim. E a Bíblia diz que as 2 fizeram isso. Versículo de número 37 diz que uma teve um filho por nome de Moabe e outro teve um filho por nome de Amon. Esses 2 filhos seriam das filhas de Ló com o próprio pai.
E Moabe foi o pai dos Moabitas, uma nação que veio através de Moabe, e Amon dos Amonitas. No decorrer da Bíblia, do Antigo Testamento, você vai ver essas duas nações dando um trabalho terrível ao povo de Deus, ao povo de Israel. Os Amonitas e os Moabitas. Você pode fazer uma pesquisa até na internet e bota lá Amonitas ou Moabitas, você vai ver. Então tá aí. Não tem nada aqui que Ló estava caído. Essa ideia aí, você pode descartar isso aí, tá bom, meu querido? Tá bom? Então descarta isso aí, tá? Vamos passar aqui para um outro aqui. Vamos deixar aqui uma outra passagem. Uma pergunta: qual foi o homem na Bíblia que foi curado 2 vezes? O mesmo homem foi curado 2 vezes. Estranho, né? Jesus curar o mesmo homem 2 vezes. Essa eu quero deixar para você. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22 ao 26. Marcos 8, vamos lá. Marcos 8, né? Marcos é depois de Mateus. Vamos lá, Marcos 8, 22. Vamos lá, 8, 22. Está aqui, 22. Até o verso número 26. Diz assim: ele chegou a Betsaida e trouxe-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ou seja, cuspiu nas mãos, colocou nos olhos daquele cego e tirou. E falou assim: você vê alguma coisa? Aí aquele cego, ele levantou os olhos e disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Depois tomou e pôs-lhe as mãos nos olhos a ele. Olhando firmemente, ficou restabelecido e já havia a longe e distintamente a todos. Ou seja, primeiro Jesus, ele bota as mãos nos olhos daquele homem e tira. Fala: vê se você está vendo alguma coisa. Não, não vejo. E a segunda vez, não é nos olhos que Jesus coloca as mãos. Jesus coloca as mãos na mente. Ou seja, há uma ligação da mente com os olhos, né? O nosso corpo, ele funciona muito bem, mas a mente, ela tem um papel fundamental, né? Isso já é de conhecimento a todos, que o cérebro, ele tem um papel fundamental nos movimentos do nosso corpo. Então Jesus, ele cura a mente daquele homem e agora começa a curar, ele cura os olhos daquele homem e começa a curar agora a sua mente, não é? Então são detalhezinhos que muitas das vezes a gente lê e a gente passa por cima, né? Então eu quero deixar aqui uma outra passagem bíblica interessante, que muitas pessoas fazem uma comparação muito grotesca. Está lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, verso de número 14 ao verso número 21. Né? Quando Pedro, ele começa a dar aquele discurso, depois da manifestação do poder de Deus sobre a vida deles ali, no batismo, no Espírito Santo e tal, e Pedro, ele começa a falar, e Pedro fala assim: olha, isso que está acontecendo era para hoje está se cumprindo o que o profeta Joel falou, né? Que no final dos tempos, nos últimos dias, os velhos terão as visões, os jovens vão ser profetas e tal, aquilo tudo, etc. Tal. Então isso está escrito lá em Joel. Depois você pega a sua Bíblia e lê Joel capítulo 2, verso número 28 ao 32. Na verdade, Pedro estava equivocado. Por quê? Porque Pedro, ele diz assim: olha, isso é para que venha a se cumprir o que Joel falou, que nos últimos dias, né, o poder de Deus será derramado sobre toda a carne. Ou seja, para Pedro, toda a carne só era somente os discípulos que estavam ali. Pensa bem comigo. Não dá um entender muito assim, muito pessoal, não é? Muito Pedro fazendo
uma hermenêutica muito grotesca do que Joel tinha falado. Joel, quando ele fala que no final dos tempos, no fim dos dias, né, o poder vai cair do alto sobre toda a carne, é toda a carne. Isso vai se cumprir no milênio. Não estava se cumprindo ali em Atos capítulo 2, de forma alguma. E se estava se cumprindo ali, se porventura estivesse se cumprindo ali, poderia estar se cumprindo de forma parcial. Não é? Ali não estava toda a carne. Então, se no milênio será derramado sobre toda a carne, todos serão cheios do poder de Deus. Aí sim, né? Aquela oração que os discípulos eles oravam ao Senhor, falava, venha a nós o teu reino, ou seja, o reino do Senhor vai ser estabelecido no milênio aqui, não nessa terra caótica, né? Nós sabemos que vai haver uma transformação. Então, o que Pedro aqui estava falando não bate, né? Não tem, não bate com a hermenêutica, né? Ele dá uma interpretação aqui equivocada, né? Uma interpretação muito pessoal para eles, judeus, né? Então, tá aí. Onde está escrito isso? Lá no profeta Joel, capítulo 2, verso de número 28 ao 32, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso de número 14 ao 21. Muito bem, está explicado isso aí. Ageu, vamos lá, abre tua Bíblia lá no profeta Ageu, também uma outra passagem que deixa pessoas muito assim, fazem uma interpretação muito equivocada. Ageu capítulo 2, verso de número 9. O profeta Ageu, ele profetizou para Israel, para que o povo de Israel eles retomasse a obra daquele templo, né, que eles estavam ali reconstruindo. E diz a palavra do Senhor, lá em Ageu, capítulo de número 2, verso de número 3, que os materiais que estavam sendo usados para reconstruir, né, aquele templo que havia sofrido foi deteriorizado, né, com o passar do tempo. Não somente isso, mas foi, vamos dizer assim, sofreu ataques, vários ataques, e foi destruído, né? E não foi destruído por completo, e o povo ali estava agora reconstruindo, né, aquele templo. E muito sacrifício, levando materiais inferior do que os materiais que foi construído o primeiro templo, que foi na época de Salomão, e o povo começou a reclamar. Você vê isso lá no profeta Ageu, capítulo 2, verso número 3. O povo começou a reclamar por ver aqueles materiais inferiores. E Ageu, ele toma uma palavra para poder animar o povo. Ele fala assim, olha, você não fica desanimado não, porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Mas isso não se deu não, meu querido. Ageu falava aquilo somente para alegrar o povo. Porque templo era uma coisa que o povo de Israel gostava muito, né? Você vê que concentração, tudo era em Jerusalém, era no templo. Mais tarde, o próprio Cristo, ele diz que não habita em templos feitos por mão de homens. O apóstolo Paulo diz que nossos corpos devem ser o templo do Espírito Santo para nós nos mantermos limpos, né? Mas o povo judeu, eles sempre gostavam de ir a templo, né? E aqui eles choravam, reclamavam. E aí Ageu, ele abre a boca dele e fala assim, gente, ó, a glória da segunda casa, ou seja, qual foi a primeira casa? A primeira casa está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 1. Diz que a glória do Senhor desceu sobre aquela casa e tal, enfim, o fogo desceu ali, aquele fogo simbolizava, vamos dizer assim, a aprovação de Deus, né, naquele templo. Mas nesse aqui não, nesse aqui o povo ele começa a pecar, mesmo tendo templo ou não tendo, eles começam a extrapolar, e aqui a coisa foi começando a tomar um outro rumo, né? Foi começando a tomar um outro rumo. E nesse caso aqui você vê que o povo de Israel já vivia debaixo de muitas perseguições, cativeiro, enfim, por suas escolhas. Então, essa passagem de a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e às vezes as pessoas fazem uma festividade
de um templo aí, de uma igreja, e bota esse versículo dizendo que a glória, nada disso, nada disso. A glória de Deus, ela quer vir sobre a tua vida, o teu coração, nada de casa feita por mãos de homem, ok, meu querido? Então tá aí. Agora uma outra coisa aqui, que talvez te cause espanto, mas esse vídeo está sendo gravado, não está sendo gravado para a igreja XYZ, não tem denominação. O meu pastor é o mesmo pastor de Davi no Salmo de número 23, que, verso número 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então o meu pastor é ele. Então eu tenho a liberdade, como o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Gálatas, eu tenho a liberdade em Cristo de ler, de entender, né, a palavra de Deus e não ir no entendimento de outros. Eu quero aqui compartilhar com vocês Deuteronômio capítulo de número 14, de versos de número 22 até o 27, tá? Deuteronômio 14, versos de número 22 ao 27. E o que chama mais atenção nessa passagem aqui é exatamente o verso de número 24 ao 26, né? Eu não vou ler não, mas você pode ler isso aí. Deus, ele manda que o povo de Israel trouxesse os dízimos, as ofertas para ele, para queimar diante do Senhor e tal. E o dízimo era exatamente alimentação. Mas aí existia uma dificuldade para aqueles que, na verdade, moravam longe do local, para esse, vamos dizer assim, para esse sacrifício. É interessante que Deus, ele fala assim: olha, faz o seguinte, se o local for longe, vocês fazem o seguinte, pega isso tudo que vocês iam oferecer a mim, vocês vendem. Pode ler, pode ler. Eu quero deixar bem claro aqui, Deuteronômio 14, do 22 ao 27, né? Principalmente versículos número 24 ao 26. Deus fala assim: vocês vendem tudo isso e vocês compram vinho, vocês compram bebida forte. A bebida forte aqui, com certeza, é a cerveja. Vinho é uma coisa, bebida forte é outra. Vocês compram carne, vocês compram alimentação, vocês fazem aquele, tipo hoje, faz um churrasco e comem e bebem e alegram-se com a sua família. Talvez o seu líder, o seu pastor, seja lá quem for, não lê essa passagem para você. Mas está escrito. Só se lê Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Trazei dízimo à casa do tesouro. Essa casa do tesouro aí foi para Israel também, já acabou isso, não existe mais. Mas uma passagem como essa, geralmente não se lê. Porque não interessa abrir a mente do povo. Então aqui Deus manda, ó, vende isso que vocês for oferecer, vocês vendem e vocês comem, vocês bebem. E detalhe, junto com a sua família. É isso, meu querido. É isso, junto com a sua família. Tá aí, né? Tá, mais uma passagem aqui explicada. Agora, para terminar, quero aqui fechar esse vídeo aí para ter com vocês, dizendo para vocês já pensaram no porquê Pedro negou Jesus? Por que ele nega Jesus? Jesus tinha falado para ele: ó, você vai me negar. Pedro: não vou negar não. Vocês já pensaram isso? Pois é. A resposta está lá em Marcos capítulo 1, verso de número 29 ao 32. Né? Pedro, ele estava com a sua sogra. Estava enferma a sua sogra. E ali Jesus entra na casa de Pedro e vê a sogra de Pedro doente. E aí Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Isso é só uma brincadeira, só para descontrair, tá? Esse aqui é o final. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. E Pedro provavelmente não deve ter ficado satisfeito com isso.
E aí Pedro mais tarde negou Jesus. Marcos capítulo 1, verso de número 29 ao 32. Estou somente brincando, não foi isso. Mas está aí, meu querido. Né? Tudo que eu falei aqui, vocês podem estudar. Vocês podem fazer uma hermenêutica, podem fazer uma... pode buscar pela internet uma explicação melhor. Você vai ver que tudo bate com aquilo que foi falado aqui, ok? Então vou deixar bem claro e bem explicado. Não fique somente na leitura, não fique somente naquilo que os líderes religiosos falam. Faça uma hermenêutica, estudem a palavra. Tá? Não coma qualquer comida não, meu querido. Cuidado com a manipulação. Tá? Não é pecado você pegar um texto da Bíblia e estudar. Não, é pecado sim você ouvir algum líder religioso falar de forma errada e você concordar porque você acha que ele é um líder religioso e que ele é ungido de Deus e você seguir aquilo que ele fala. E a Bíblia diz assim, ó, errais por não conhecer a Escritura. Então quem está errando é você e quem quer errar é você, ok, meu querido? Que Deus possa abençoar a sua vida e que essas palavras que foram ditas aqui possam servir de lição para a sua vida, ok? Muito obrigado, que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo.